Olá, crianças, tudo bem? Nossa atividade de hoje, de língua portuguesa, nós faremos nosso livro didático. Esse livro aí, o livro Apps, certo? Então, peguem o livro, abram na página 21, que é a que nós trabalharemos hoje, a partir da página 21. Essa página aqui, tá? Pronto? Bom, vamos começar juntos a ler as atividades e vocês vão acompanhando no livro de vocês, fazendo a leitura também, tá? Bom, para iniciar, ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a história. Agora você vai ler uma versão da fábula A Cigarra e as Formigas, feita em versos por Cínia Santos, um poeta contemporâneo do estado de Piauí. Compare com a que você leu. Por ser um poema, ensaie com os colegas para que juntos possam fazer, em outro momento, uma leitura sob a forma de jogral. Isto é, uma leitura conjunta em que pode haver a divisão de vozes para o narrador e os personagens. Ficará muito bonito. Confiram. Turminha, uma ideia super legal e que a professora adora fazer. Só que nós não vamos conseguir fazer, tá? Ensaio de jogral, mas mesmo assim, eu gostaria que vocês lessem essa fábula, tá? Vocês vão ver o tanto que é gostosa de ler, o quanto que é legal quando a fábula é escrita em versos. Por quê? Porque tem rima, é uma forma gostosa de fazer leitura. Então, eu quero que vocês treinem essa leitura com entonação, ensaiem essa leitura dessa fábula com entonação e fluência ao ler, tá bom? Isso só vai trazer benefícios para vocês. Bom, vamos ler essa fábula agora? Vamos lá, então. Leitura 2. Fábula em verso. A cigarra e a formiga. A fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. O ziziar da cigarra não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Como é trabalho e lazer? Desculpa, canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará o sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver a um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa história? A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Cínia Santos foi tirado do livro Ciranda Desafinada, tá? Publicado em São Paulo, editora Scala Educacional de 2008. Turminha, muito legal essa fábula em verso, não é? Vocês perceberam como que é gostoso de ler, as rimas que tem no final de cada versinho, a entonação, nessa fábula parece algo que é diferente, que não é tão comum nos poemas. O que que é?
É a fala da personagem e a contravenção, ó. Quem que falou nesses momentos? A cigarra falando com a formiga, não foi? Bom, aqui na lateral do poema tem aqui uma ilustração e aqui também tem, né, a legenda falando sobre o que é essa ilustração, ó. Essa ilustração de Antônio Amaral do livro Ciranda Desafinada, tá? Então, essa aqui é uma ilustração que tem lá no livro original onde foi tirada essa fábula. Mais embaixo, nós encontramos um significado das palavras que apareceram no texto. Vocês estão vendo essas palavras que estão destacadas de verde? Aqui na lateral nós encontramos o significado, o sinônimo, né? O sentido das palavras. Palavras que têm o mesmo sentido para poder explicar o que é cada coisa. Então, faceira, que é a cigarra faceira, o que significa? Que gosta de mostrar elegância, é alegre, risonha. Outra palavra que apareceu que fala, quase morta de fadiga, a diligente formiga. Formiga diligente. O que é diligente? Cuidadosa, rápida, tá? Esmerada, dedicada. Então, isso aqui é muito importante. Se tem palavras em um texto que vocês estão com dúvida ou não sabem o significado, para que vocês entendam melhor, é interessante ou buscar no dicionário, tá? O livrinho dicionário, significado para entender, ou pesquisa na internet mesmo, pelo computador, pelo celular e procura o significado que dá certo ali no texto, tá bom? Assunta significa presta atenção, pensa, raciocina, observa. Aí quando falou o ziziar da cigarra, ziziar é o som próprio da cigarra, é aquele som que a cigarra faz, chama ziziar. Continuando, ó, hiberno. Quem que fala hiberno no texto? Vamos lá, ler, ó. Guardo a guitarra e hiberno. Isso aqui é uma fala. Quem que guarda a guitarra e hiberno? A cigarra, não é? Então, o que é hiberno? Durmo, né? Trata-se do sono dos animais e das plantas durante o inverno. Geralmente só acordam na primavera. A gente ouve muito falar que os ursos hibernam, né? Aqui, a cigarra também falou que ela faz isso. E a última palavra é lida, tá? A formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. Lida é trabalho, tá bom? Significa trabalho. Quem fala assim, eu vou acordar cedo para ir para a lida, é para ir para o trabalho. Certo, turminha? Então, vamos para a próxima página para nós vermos a atividade que nós teremos que responder. Antes de responder a interpretação, é legal nós lermos um pouquinho sobre esse autor. Quem que escreveu esse poema, tá bom? Aqui, ó, sobre o autor. Cineas Santos nasceu em 1948, em Campo Formoso, sertão de Piauí. Quando pequeno, ouvia textos de cordel e sempre quis fazer algo parecido. Escreveu muitos livros, entre eles Ciranda Desafinada, que é esse livro aqui na lateral, ó, que é o desenho. Olhem aí no livro de vocês, que lindo. Antônio Amaral, 1962, nasceu em 1962, é o ilustrador. Quem que é o ilustrador, turminha? Aquele que desenha, né? Que faz os desenhos nos livros, isso mesmo. Também é do Piauí, da cidade de Campo Maior. Olha quanta informação interessante, né? Sobre o autor e o ilustrador. Bom, agora para a página 23, nós vamos pensar um pouquinho na interpretação desse texto que nós acabamos de ler, que é o poema, a fábula, né? Uma fábula que foi escrita em versos, né? Em forma de poema. Vamos lá, então, acompanhem no livro de vocês, lápis, borracha na mão. Se precisar, pode paralisar o vídeo. Eu dou vocês, né? Para vocês terem um tempo para responder pergunta a pergunta, certo? Compreensão do texto, atividade oral e escrita.
Então, a professora vai fazer oralmente aqui, explicando para vocês. Vocês vão parar um pouquinho, voltar no texto, né? Parar, pensar de novo, podem ler a pergunta de novo e responder no espaço do livro aí, tá bom? Primeira questão. Pode-se afirmar que o tempo e o lugar e os personagens no poema de Cíneas Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente? Por quê? Eu posso então falar que tempo, lugar e o personagem é igualzinho à fábula anteriormente lida. Nós fizemos em atividades anteriores. Nós vamos comparar essas coisas. Como? Ai, professora, eu já esqueci. Então, volta lá nas páginas anteriores, Firminha. Volta lá nas páginas anteriores. Aqui, ó, a mesma fábula, a cigarra e a formiga. Só que ela foi escrita em prosa. Qual que é a diferença, professora? Quando um texto é escrito em prosa, ele é escrito por meio de parágrafos. Lembra que nós já falamos sobre isso? Olha só, os parágrafos, eles são escritos aquelas linhas completas, enche a linha. E tem vários parágrafos. Então, essa vocês vão reler, tá? Paralisa o vídeo, pega um tempinho para reler essa fábula. Por quê? Porque vocês vão precisar de lembrar como que acontece nessa daqui, a diferença dessa para que nós estamos trabalhando hoje, que é a fábula, a mesma fábula, só que está escrita de forma diferente, tá bom? Então, vocês vão comparar o que tem de igual, o que tem de diferente, os personagens são os mesmos, quando nós falamos em tempo, o que nós temos que pensar? A época, ou no tempo também em relação à estação do ano, tá? Nós também podemos pensar comparando essas duas fábulas, o lugar. O lugar que aconteceu foi o mesmo? Então, parem um pouquinho, leiam as duas para poder responder. Bom, após a leitura dos dois textos novamente, vocês vão perceber que no poema a história se passa no verão, né? Não foi a questão da estação do ano, o tempo não foi igual. Então, nós podemos afirmar que o tempo, o lugar e o personagem são iguais? Não, não são iguais. O que é de diferente? No poema, a história se passa no verão. Na fábula, né? E a fábula que nós lemos anteriormente se passa no inverno. Perceberam isso? Logo no início, lá da fábula em prosa, a gente percebe que fala que é inverno. Então, esse momento em que aconteceu a história é diferente, tá? E no restante, personagens são os mesmos e o lugar também são os mesmos, certo? Então, vocês vão explicar desta forma. Número 2. Sublinhe no poema um verso que corresponde à fala do narrador, ou seja, é o contar do narrador. Então, vocês vão voltar aqui, ó, e vão grifar por baixo do que é o narrador contando. Olha só, tudo isso aqui é narração, ó, escolham alguns. Por quê? O que está com travessão já entra as conversas dos personagens, ó. Por que cantas no verão? Quem que fala isso aqui? A formiga. Depois, esse travessão aqui, quem responde é a cigarra. Então, escolham um verso que o narrador conta, que ele fala, que ele explica, e grifem, tá bom? Questão 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Então, estão vendo que tem uma palavra aqui, ó, esplendor, que está destacada? Essa palavrinha, nós vamos analisar ela agora, tá?
Letra A. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Então, o que vocês poderiam fazer aqui? Também parar, pesquisar. O que significa esplendor, tá? Qual o significado que dá certo com esse sentido nesse versinho? Então, vocês vão pesquisar. Vejam lá se vocês vão encontrar algo relacionado com grandiosidade, importância, glória, encanto. Escrevam aqui o que vocês encontraram de significado, tá? Que dá o mesmo sentido. Quando eu posso trocar aqui por esplendor e fica com o mesmo sentido. B. Como explicar o sentido do verso? Pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica. Por que a cigarra cantava? Então, vocês vão colocar aqui. Pelo prazer de cantar, qual dessas 3 alternativas que dá certo, que explica o porquê a cigarra cantava? Ela cantava porque seu alimento estava garantido? Ela cantava porque gostava e isso era importante em sua vida? Ou ela cantava porque espantava sua insônia? O que é insônia? É ficar sem dormir, não conseguir dormir. Ela cantava para espantar a insônia? Então, marquem a resposta certa, uma só. Continuando, turminha. 4. Leia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado, empregando palavras com sentido equivalente. Sentido equivalente é sentido que tem o mesmo sentido, palavras têm o mesmo sentido, mesmo significado, tá? Então, vocês vão reescrever essa frase, esse versinho, mas de uma forma diferente, mas com o mesmo significado, tá bom? Que ideias nós podemos usar? Vamos lá, muito cansada ou morrendo de cansaço. Aqui vocês não precisam se preocupar com a rima, tá bom? Só precisa de reescrever uma frase que fique com o mesmo sentido. Quase morta de fadiga. Tá falando da formiga, não é? Então, escreva uma frase aqui, um versinho, que fique com o mesmo sentido. De quase morta de fadiga. O que tem aí? Exausta, muito cansada, esgotada, morrendo de cansaço, certo? Parem e façam aí. Número 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia. A cigarra descreve o que fazia. Ela explica o que ela fazia, tá bom? Então, vocês vão circular. Que momento que ela fala sobre ela, o que ela fazia? No momento, vamos voltar lá, que ela vai falando aqueles travessões, ó. Uma das coisas que ela fala, aqui, ó, essa é a minha profissão. Aqui ela tá descrevendo. Quando ela fala assim, ó, canto é o meu trabalho e lazer, ela também tá explicando, descrevendo. E quando ela explica do meu canto, do meu alimento. Então, esses 3 versos são os que ela explica o que ela fazia, tá bom? E vocês circulem lá no texto. Próxima página, questão 6, tá? Na página 24. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário da cigarra. Então, se a cigarra tinha prazer no que fazia, o que é contrário de prazer? É algo ruim, né? É sofrimento. Qual o lugar lá no poema que fala da formiga, desse sofrimento? Vamos procurar lá? Olha aqui, ó. Nessa estrofe, ó. Quando fala assim, ó, trabalha, sofre e assunta. Então, pintem a palavra sofre, que é o contrário de prazer, o sofrimento, tá? Que é o que acontece com a formiga.
Questão 7. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? No meu campo me alimento. Não temas por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Qual que estava pensando no futuro e se preocupando? Quem que estava pensando e preocupando no futuro? Respondam aqui. B. Releia o verso destacado e converse com os colegas sobre o que ele significa. Depois, escrevam juntos uma ou mais frases que expliquem esse verso. Qual verso está destacado? Viver é um salto no escuro. Gente, quando fala isso, viver é um salto no escuro, o que quer dizer? Que vocês podem escrever aí. Salto no escuro. Quando eu dou um pulo no escuro, você tá vendo o que acontece? Se você entrar num lugar escuro, não enxerga nada. Você vê se está pisando no lugar certo, se você está seguro ou não. Então, o que quer dizer viver é um salto no escuro? Podem escrever aí. Pode significar que a vida é cheia de surpresas, ou a vida é imprevisível, ou vocês podem escrever: não se pode prever o que vai acontecer em nosso futuro. Então, algo que seja assim com esse sentido, vocês podem escrever aqui. Certo, turminha? Próxima questão, 8. Nas fábulas, geralmente a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta fez diferente. Leia. A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. O que significa esses dois versos? O que pode significar? O que vocês entenderam quando ele disse nesse finalzinho aí da moral? Bom, pessoal, ele quis, né, que vocês percebessem que nessa versão vocês têm a possibilidade de pensar qual que é o ensinamento. Vocês podem imaginar qual que é o ensinamento e tirar esse ensinamento da história, tá? Próxima questão. B. Para conversar. Qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresentem suas opiniões e procurem justificar o que pensam. Então, eu gostaria que vocês escrevessem em algum cantinho aqui, ó. Aqui, pode ser, ó, tá? Qual moral vocês dariam para essa história? Escrevam com as palavras de vocês qual ensinamento que vocês acham que nós podemos tirar dessa fábula. E a última questão, expliquem por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema. Criem uma resposta coletiva. Bom, vamos fazer juntos então. Vamos voltar lá no título. Aqui ele escreveu a fábula revisitada. O que significa isso, turminha, que nós vamos explicar aqui? Quando tem escrito isso, a fábula revisitada, pode significar que escreveu a fábula de outra forma, tá? Ou vocês podem explicar também, rever a fábula tradicional e reescrevê-la de um modo diferente. Então, é uma fábula reescrita de uma forma diferente da fábula tradicional. Tá bom, turminha? É isso que eu queria que nós fizéssemos na aula de hoje. Só para nós fecharmos, né? Falando sobre versos, fábula escrita em versos, eu gostaria de finalizar com vocês explicando um pouquinho aqui, ó. Quando nós falamos de versos, poemas, essas fábulas que são escritas em versos, percebam que são linhas menores, né? E cada linha dessa é chamada verso. Então, um verso, 2, 3, 4, 5, 6. Perceberam que esses 6 versos, as 6 linhas, formou um bloquinho aqui, né? Formou um bloquinho, e depois a gente até dá um espaço para separar do outro bloquinho. Nós damos nomes para isso, tá?
Aqui, cada linha nós chamamos de verso. Por isso que nós falamos escrita em versos. Cada linha é um verso. E esses bloquinhos, ou seja, conjunto de versos, nós chamamos de estrofe. Então, nessa fábula, que é um poema, né, escrito através de versos, nós temos uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes, tá bom? Então, ela foi escrita por quatro estrofes. Então, estrofe é esse conjunto aqui, esse bloquinho de versos, certo? Eu só queria falar para vocês, tá? Essa curiosidade sobre quando nós falamos poemas, quando nós trabalhamos com textos em forma de verso. Tá bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um beijo!